Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A todos. Ó, deixa eu perguntar aqui, quem é que está assinando direitinho lá a nossa lista? Vamos fazer o seguinte, quem não está assinando, levanta a mão. Eu estou perguntando só para perguntar, tá? Ó, deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Vocês têm até o final do dia para dar uma olhada em tudo que foi enviado, tá? Na primeira, eu acredito que todos assinaram. Tinha 23 assinaturas. Acredito que a primeira tá todo mundo já ok, tá? Mas quem não assinou ainda, faz favor de ir lá. Eu já mandei inclusive no grupo aí para vocês, tá? Dá uma olhadinha. De hoje eu não consegui mandar na lista de transmissão, porque agora a lista de transmissão para o WhatsApp comercial é pago. Você sabia disso não, né? Pois é pago. E aí eu mandei lá no grupo, então vocês dão uma olhadinha lá, dão assinada. Na verdade, isso é uma declaração, para quem não sabe ainda. Beleza? Vamos lá, pessoal? Hoje nós vamos falar da continuidade ao nosso programa, mas hoje nós vamos falar sobre liderança inadequada e autoritária. Diga assim, liderança inadequada e autoritária. Beleza? Vamos partir do ponto aqui que nós estamos num processo de formação de pessoas, deixando pessoas cada vez melhores, pessoas treinando vidas para que essas vidas venham treinar outras pessoas. E uma das viagens que nós fizemos lá em São Paulo, na feira da Exposec, falando com o diretor do MONE, ele falou algo muito interessante, que ele diz que o colaborador, ele chega ao seu ápice quando ele já aprendeu o que tinha de aprender e ele começa a treinar outras pessoas. Então, quando a gente quer saber quando o colaborador ele está muito bom, é quando ele já aprendeu o que ele tinha de aprender, está entregando os resultados e ele está preocupado em formar outras pessoas. Vocês estão sacando aí a ideia? A gente hoje tem um mau medo de falar das nossas funções, né? Ah, se eu ensinar outra pessoa, o cara vem e pum no meu lugar. Já ouviram já isso? Ah, se eu ensinar, rapaz, o cara pode tomar o meu lugar. E aí isso é questão de maturidade. Hoje, no processo que nós estamos, se a gente conseguir multiplicar, passar o nosso conhecimento para outras pessoas, formar outras pessoas, e aí eu não estou falando nem só no conhecimento técnico, tá? Mas eu estou falando no comportamental também, tá? É dar feedbacks, é você perceber, consertar, dar uma instruída naquele colaborador que está meio fora ali da linha, né? Isso também vai ajudar bastante, tá? Nesse processo de aprendizado. Não é só questão técnica ligada à função, mas também ao comportamental. E nessa formação de liderança, nós precisamos entender qual é o nosso lugar, a forma que nós falamos, o que cabe ou não cabe na hora de ensinar, de falar. E para nós que já lideramos alguém, também tem um direcionamento. E você que está abaixo da liderança, perceber quando uma liderança ela está se excedendo também. Então essa é a preocupação do Ministério do Trabalho, trazendo esse alinhamento para não causar, né, esses desgastes emocionais com os trabalhadores. Beleza? E olha só isso aqui, ó. Hoje vamos falar sobre um tema da NR1 que passou a observar com bastante atenção, que é no comportamento da liderança no ambiente de trabalho. Beleza? Olha só, essa frase é bem interessante, ó. Liderar não é só mandar, é influenciar pessoas para alcançar resultados. Quando eu estava lendo isso aqui com a Dê, né, a gente teve uns contrapontos aqui. Vou ler para você entender a dimensão, tá? Liderança não é só mandar. Liderar é influenciar pessoas para alcançar resultados. Sabe que cenário nós estamos falando isso aqui? Porque a gente pensa assim, quer dizer que se liderar não é mandar, então se o cara me mandar, tá tudo errado. Não é isso? E poderia pensar assim, né? À luz daqueles que gostam de
seguir as riscas na hora de cobrar os outros, isso caberia muito bem. Só que nós estamos falando aqui de um ambiente de pessoas maduras, de pessoas que já sabem quais são as suas obrigações, de homens e mulheres que são compromissadas naquilo que foram contratados. Nós estamos falando aqui literalmente de homens e mulheres que vestem as calças, que vestem a blusa. Nós estamos aqui falando para uma cultura lá dos orientais, onde eles têm que dizer para eles que tem que parar de trabalhar. Olha só a diferença, né? Um país onde eles criam leis para fazer com que o cara dê uma parada porque ele está se excedendo demais no trabalho. Os caras estão, né, gastando a sua vida ali em prol do trabalho porque eles são o quê? Extremamente dedicados à excelência, a resultados. Então, quando a gente fala que essa liderança aqui, galera, não é mandar, é influenciar, nós estamos falando de pessoas maduras, de pessoas que compreendem, pessoas que a gente não deveria dizer que era para fazer. De fato, não era preciso a gente dizer para a pessoa, ô fulano, tem que fazer tal coisa. Ô Delmas, cara, tem que amarrar a escada lá no carro, cara. Ô Delmas, tem que fazer as coisas direito. Isso, intrinsecamente, já deveria estar em cada um. Entende isso? E quando fala que a liderança é mais influenciar, galera, é que é muito mais fácil você aprender naquilo que os outros estão vendo do que aquilo que vocês estão falando. Se eu digo para vocês fazer uma coisa, estou mandando não é porque eu não sei fazer. Porque se a gente for propor fazer, a gente faz. Me perdoe aqui o que eu vou falar, muito bem feito. A gente faz. Mas quando a gente pede para você fazer e manda você fazer alguma coisa, não é porque, é porque o cara está se esquivando, não é porque a gente precisa gastar energia em outras coisas que sem nós não andaríamos. Então é por isso que existe uma formação de pessoas. Uma formação de liderança é isso. Beleza, pessoal? O que a NR procura em prevenir? Olha só, ela está dizendo que a forma para liderar pode fortalecer ou adoecer o ambiente de trabalho, tá? Então, a forma que você lidera, ou ela vai adoecer, ou ela vai fortalecer demais aquele ambiente de trabalho. Um ambiente que não tem liderança, galera, é um caos. Um ambiente onde, uma equipe onde não tem um líder, é um caos. Ninguém sabe o que fazer. O que eu faço? Faz o que tu quiser. E aí, o que? Não sei. Também não sei. Já pensou, cara? Um ambiente onde não tem liderança, não tem pulso, não tem direcionamento, não tem comando, ela não vai crescer. É um ambiente confuso. Porque, infelizmente, muita gente tem habilidades diversas, mas não tem a capacidade de olhar para o horizonte e dizer assim, é para cá que nós temos que seguir. Tem gente que faz muito bem a sua função, desde que existe alguém direcionando essas pessoas. Desde que existe alguém dizendo, galera, vamos para cá agora, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos para cima, vamos para baixo, freia, acelera. Se tem um comando, irmão, vai embora. Estão entendendo isso, pessoal? Quantos estão me entendendo? Então vamos lá. Olha só isso aqui, ó. Por isso hoje as empresas precisam olhar não apenas para os processos, mas também para a forma como as pessoas são conduzidas, e é por isso que nós estamos aqui. O que caracteriza a liderança inadequada? Vamos entender? Uma liderança começa a se tornar inadequada quando utiliza comportamentos como humilhar colaboradores, gritar de forma como se estivesse cobrando. Cara, a gente sabe que toda gritaria é errado, né? Independente se é da liderança ou se é em casa. Cara, quando eu vejo gente gritando, eu fico confuso, cara. Eu sou meio apavorado. Quando eu vejo menino gritando, o Jefferson, né, tem o Arthur e o Moisés, quando eles estão gritando lá, eu fico atento. Eu ajo ou eu fico aqui Porque eu não sei quando é que é para agir. O instinto do homem é assim. Quando ele vê um grito, o que a gente faz? Quando o cara tem testosterona?
cara já fica na ativa, age ou não age? Cara, por isso que eu não suporto grito. Porque para mim, quando estão gritando, o negócio está pegando. É ou não é, galera? Então, vamos economizar os gritos, tá bom? Só para quando for realmente necessário. Porque aí, no dia que você gritar e você precisar, você vai ter alguém que lhe ajude. Se a gente está num ambiente onde tem muita gritaria, muita confusão, cara, meu Deus, é caos. Olha só, perseguir ou tratar pessoas de forma diferente sem justificativa profissional. Isso que é o vulgo perseguição. Então, há realmente perseguição em ambiente de trabalho e existe outra coisa também fora a perseguição. O que é? Que é o outro lado que está recebendo. É a mania de estar sendo perseguido. Todo mundo, cara, só podem estar armando contra mim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, galera. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Da mania de perseguição, porque existe ambiente, sim, cara, que vão fazer de tudo para te detonar. Uma liderança saudável, ela avalia cada ponto. Ela avalia cada contexto. E aí a gente precisa confiar na liderança. Se a gente não confia, mano, a gente está perdendo tempo. Tá? Mas muito cuidado com a mania de que tá todo mundo olhando para você. Ixi, cara, ó. Estão todo mundo contra mim. E aí, já viu, né? Quando a gente acha que tá todo mundo nos perseguindo, tudo vai contribuir para aquilo, mano. É a mesma coisa do medo. O medo, ele faz você ver coisa que não tem, cria coisas, você ouve vozes, ouve gritos, houve miséria, porque o medo realmente tem essa capacidade. Então, a mente do homem ele é muito criativa, cara. A gente linka cada ponto assim que, meu Deus. Tá? Então, fica atento só para você não cair nesse engano, tá? Mas, se você perceber, chama a tua liderança, chame outra pessoa maior, ou chama a própria pessoa e tenha uma conversa com ela. Diz, ó, cara, tal situação, tô tendo a sensação, isso é desconfortável para mim. Chega, conversa, tira ali, porque às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? E numa pequena conversa a gente consegue ter realmente alinhamento. Outro comportamento, expor erros na frente dos outros para constranger. Abre aspas, constranger. Existem situações em que nós vamos chamar a atenção de você no particular. Existem situações que você vai ser chamado a atenção diante de pessoas. Você sabe qual a diferença? Quando isso deve acontecer? Isso eu aprendi na igreja. Se você faz alguma coisa contra uma pessoa, você e ela, o perdão, esse alinhamento tem que ser aqui, ó, você e ela. Mas quando você traz um problema, que você expôs a pessoa diante de outras pessoas, e aí depois você viu que não era nada a ver com aquilo, o perdão ele não tem que ser no particular. Tem que ser aonde? A mesma coisa. Teve um dia desse, uns tempos atrás, que eu chamei a equipe técnica e todo mundo foram chamados coletivamente. Por quê? Por causa de uma situação que foi trazida no coletivo. E aí foi tratado no coletivo. Inclusive, nessa ocasião, eu falei para vocês, olha, nós vamos tratar isso aqui no coletivo, porque isso se deu no coletivo. Porque quando é algo que é aqui, ó, é aqui que nós vamos tratar. E aí, detalhe, tá? Eu sou um cara, pessoal, agora corta aqui, eu sou um cara que... Eu sou sanguíneo, você sabe disso. E eu sou um sanguíneo em tratamento. Existem algumas coisas que me deixam assim fora da casa. Tá? E uma delas, eu não vou guardar provas contra mim, né? Então não vou falar. Vou fazer só gestos aqui, vocês vão entender, né? Mas uma delas é você querer alterar a voz comigo, afrontar minha liderança na frente de outras pessoas. Ah, mano. Eu sou um cara muito maduro, eu sou um cara assim que eu vou respirar profundo, mas é bem provável que você receba uma patada no meio dos peitos. Espero que isso mude com ao longo do tempo.
Cara, eu acho maravilhoso, tá? Ver as pessoas dizendo assim, não, porque diante da afronta você para, você fica calado, você reflete. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, cara. Eu desejo. Cara, eu vou chegar a esse nível, ao sonho. Mas eu vou te falar aqui uma coisa, tá, homens? Vou te falar aqui uma coisa. Nunca cresça para um outro homem que tem testosterona. Homem é digno de respeito. Então, se você levantar a voz para um outro homem, esteja disposto a ir além disso. Porque se o cara tiver testosterona, vai dar merda. E isso parte do ponto do respeito. E não é só, e eu estou falando isso homem com homem, não quer dizer que você vai fazer isso com mulher. Ah, então mulher não tem testosterona, eu posso crescer. Não, é com todo mundo, mas saiba que quando isso é tratado com homem, a pegada é diferente. Nós falamos aqui em um ambiente saudável, falamos aqui num ambiente onde a gente precisa ter respeito, e tem mesmo, respeito de ida e vinda. Se você só cobra respeito, mas você dá cacetada, aí a gente precisa avaliar a coisa. E aí eu preciso trazer isso para vocês, porque vai ter situações que se você der diante dos homens em público, você vai receber em público. Tá alinhado, pessoal? Não que nós vamos fazer isso, tá? Aqui não, isso acontece lá fora, beleza? Estou falando aquilo que acontece lá nas outras empresas. Aqui, graças a Deus, a gente está fora disso. Criar um ambiente sem medo. Então, se por acaso a liderança ela cria um ambiente de ameaça, de medo, a gente precisa cortar. Inclusive é algo que nós brincamos muito, né? A gente trazendo isso na brincadeira, mas tem gente que não entende. Tem gente que na hora de fazer a brincadeira ele replica. E às vezes ele não tem maturidade para compreender que aquilo é brincadeira. A gente fala assim, não sei o quê, vai abrir uma vaga para supervisor, não sei o que lá. Cuidado, a gente às vezes gera isso na brincadeira. Porém, se o líder que faz essa brincadeira não compreender, não for maduro, ele pode estar fazendo besteira. E aí é por isso que, infelizmente, a gente tem que ir podando até esse tipo de brincadeira legal na empresa. Porque tem gente que não tem maturidade para ouvir e para fazer isso com outras pessoas. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas nosso intuito e o intuito da liderança não é criar um ambiente de medo. É um ambiente onde você possa fazer as coisas dentro da medida do aceitável, sem ter o medo gerando sobre o teu coração. Beleza? Quantos estão entendendo? Tem alguém aí? Olha só. Perceba que o problema não é cobrar. O problema é como a cobrança ela é feita. Pessoal, estamos há um mês falando a mesma coisa. Tudo isso não é para evitar a cobrança vai ter. Mas nós estamos aqui trabalhando a forma como nós vamos cobrar, como nós vamos levar. Cobrança sempre vai ter. Exigência sempre vai ter. Sempre vai haver cobrança, principalmente em um ambiente onde o ambiente cresce. Um ambiente está evoluindo. Um ambiente onde está em constante evolução. E eu até falei agora há pouco com a nossa equipe que se você está num ambiente onde não existe cobrança, onde não existe um certo incômodo, você está num ambiente errado. Porque aonde há incômodos, se você se incomoda com alguma atitude que às vezes te tira, né, da linha ali, provavelmente aquilo seja algo bom. Quer ver um exemplo? O homem normalmente é desorganizado. Normalmente o homem ele é bagunceiro. E quem é mais tendenciosa à organização é a mulher. O homem quer fazer as coisas de qualquer jeito. E aí eu contei um exemplo para a nossa equipe ali em cima, que eu antes de casar eu fazia xixi no box do banheiro. E aí homem, né? O homem faz xixi em qualquer lugar. O homem se apertou, meu amigo. Pai, né? É lógico que a gente vai sendo podado, né? A gente vai sendo isso eu estou falando de um homem rústico, né? Mas o homem ele vai sendo podado e não é qualquer lugar que o homem vai urinar. Ele tem os lugares certos, ele começa, né, a perceber que isso é feio. E aí eu fazia isso no box do banheiro. Até minha esposa dizia, amor, esse banheiro tá parecendo uma privada. Tá fedendo.
E aí, de tanto ela falar isso, o que aconteceu? Eu tirei esse hábito, que era gostoso, era maravilhoso. A água bate na cabeça e a outra água bate no joelho, né? Era gostoso, era relaxante, só que empestava o banheiro. E aqui cara, eu não vou fazer você levantar a mão, mas eu sei que se escapar é talvez um aqui no máximo. Homens que têm esse comportamento. E aí eu passei a quê? De tanto ela me encher, de me cobrar, o que foi que eu fiz? Não era uma situação ríspida, chata. Chata para mim, porque passei a vida toda fazendo daquele jeito. E aí chego em casa e tem que fazer outra coisa diferente, pô. É chato, pô. Era chato para mim, era incômodo. Mas me tornou uma outra pessoa. Nosso banheiro é cheiroso. Entende isso? Então, organização. E por que eu falo isso? Porque se o ambiente que nós vivemos não existe alguns certos incômodos, está tudo certinho, a gente tem que abrir o olho. Se alguém te cobra alguma coisa, não é porque a pessoa quer o teu mal. Se ela está te cobrando, porque ela quer que você faça melhor. Ela sabe que você pode dar o teu melhor. Então a gente tem que virar essa chave, em vez de ficar reclamando, às vezes, da cobrança que é feita ali, a liderança te pede para fazer alguma coisa, ou te manda para fazer alguma coisa. Porra, às vezes a gente fica ali meio ríspido. Cara, se está pedindo para fazer alguma coisa, existe alguma melhoria ali. Algum ser humano melhor eu preciso ser depois daquela situação. E isso é um ambiente de cobrança. Quando a gente te cobra para falar de forma adequada com o cliente, para cumprir horários na hora que você tem uma agenda, explicar quando você não consegue falar para o cliente que você não pode ir. Tudo isso nos torna pessoas diferentes. Se você disse que vai fazer uma coisa, faça aquilo. Se você disse que ia executar determinada tarefa, vá lá e faça a tarefa. E se não puder fazer, mas diga, ó, não vou poder fazer. Quantos estão me entendendo? Olha só, olha isso aqui, ó. Liderança firme não é liderança autoritária. Liderança firme estabelece padrões, cobra resultados, corrige erros, toma decisões difíceis e mantém a disciplina. Tudo isso aqui, galera, para uma pessoa que é largada, é chata. Quem é disciplinado que levanta a mão? Disciplinado. Quem se considera disciplinado? Eu não sou disciplinado. Eu não sou disciplinado. Eu convivo com pessoas que têm disciplina e aí eu surfo na onda. Vocês estão entendendo isso? Mas isso tem me moldado. Isso tem me transformado. Convívio vai me transformando. Então, olha só, normalmente a liderança, uma liderança que é firme, ela vai ter esse comportamento. Ela vai, estabelecer padrões, ela vai querer padronizar as coisas, porque se a gente padroniza as coisas, eu não tenho que ficar pensando várias vezes como fazer tal coisa. Quando eu crio um padrão, eu crio um modelo. Por exemplo, Delmas, levanta aí, Delmas. Levanta, Júnior, levanta. O fardamento, ele é um padrão. O padrão, ele dá senso de organização. Vocês entendem isso? Já pensou se a gente não adota farda? Ai, meu Deus, com qual roupa eu vou? Aí vem o Delmas com a blusa laranja florida. Aí lá vem o Júnior com a blusa do Flamengo, vermelha e preto. Trabalhar na mesma empresa. Já pensou? O escangalho que ia ser? A padronização, ela traz o senso de organização, liderança. E a liderança, ele tem isso, cobrar padrão. Pode sentar aí. Beleza, pessoal? Ela vai cobrar resultados, sempre vai cobrar resultados. Pessoal, presta atenção, uma liderança firme, ela é chata. Chata, abre aspas, chata. Se ela tá chata,
é porque o ambiente ainda está bom. Porque se você está num ambiente onde as ações do local não mexem contigo, está na hora de você mudar o ambiente. Você não vai mudar mais nada. Depois eu falo sobre isso, mas o ambiente ele nos muda. E aí a gente precisa entender que a liderança tem esse poder de ser chata, de incomodar, de nos fazer pessoas melhores, de realmente de instigar, extrair de vocês o melhor. E aí é lógico, é sempre ter o cuidado, né? Aí volta o ponto, o cuidado de como eu falo, de como eu cobro. Se eu não estou, como eu estou cobrando as outras pessoas cobrar, eu vou ter que cobrar. Se eu sou firme, eu não estou sendo uma liderança autoritária. Ser firme não é ser autoritário. Se você diz que quer tal coisa, você não está sendo autoritário, você está sendo firme. Porque é padrão. É padronização. Beleza? E tem um porquê de tudo isso aqui. Beleza? Olha só. Uma liderança autoritária usa medo para conseguir resultados. Aí é onde a gente começa a entender o que é uma liderança autoritária. Ela usa as artimanhas emocionais para colher resultados. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui entra para o campo da manipulação, onde você usa o emocional da pessoa, onde você aplica diretamente no emocional da pessoa. Você não está só querendo uma liderança firme, é uma liderança que quer resultados e quer que a pessoa entregue esse resultado e automaticamente os dois ganham. Agora, uma liderança que ela é autoritária, ela mexe com as emoções das pessoas. Ela... Como pode isso? Acho que um ponto que traz, né, uma diferença em relação a uma liderança firme e autoritária é que o autoritarismo, ele às vezes ele não tem sentido, né? Às vezes a pessoa é autoritária e ela manda fazer determinadas coisas, dá determinadas ordens só para mostrar que manda, né? Então é diferente quando Não está pensando no resultado. não pensa no resultado, na verdade não existe um contexto por trás, né? Muitas vezes, não estou dizendo sempre, né? Mas às vezes a pessoa manda só para mostrar que manda, né? E isso é uma liderança autoritária. Uma liderança firme, sempre que ela mandar, né, uma ordem sobre algo, existe um contexto e um propósito por trás, né? Então eu acho que esse é um dos principais fatores que determina, principalmente para quem é líder, entender se aquilo que você está fazendo está sendo uma forma autoritária, né? Ou a famosa carteirada, né? Ou se realmente aquilo tem um porquê e uma razão, né, de você estar cobrando determinada coisa. Legal, né, pessoal? Ficou claro isso? Então, olha o ponto que interessante, né, pessoal? Uma liderança autoritária, ela está muito mais ligada à imagem dela do que aos próprios resultados do que ela mandou. Faz sentido, pessoal? Outra coisa, liderança autoritária acredita que respeito se conquista pela intimidação. E a gente sabe, né, pessoal, que respeito ele é construído com outra base. Não é você impondo. Não é através da imposição. O respeito ele é conquistado. O respeito ele não é através da carteirada, como alguns acham, né? Tem que me respeitar porque eu sou o chefe. Eu sou o cara. Se a liderança ela é respeitosa de ambos, né, na ida e na vinda, não tem um porquê de ela não ganhar o time. Beleza? Olha só, liderança autoritária não escuta, não orienta, desvaloriza pessoas. Então ela está pouco se lixando com a pessoa.
Ela quer realmente o título, né? Ela quer permanecer invicto o seu título lá como líder e mostrar que ela é que manda e acabou e ponto. Olha só, para a gente finalizar aqui, ó, liderança cria um ambiente. Presta atenção. Toda equipe tem de refletir o comportamento do seu líder. Isso é incrível, né? Todo o ambiente onde tem uma liderança, o time ele vai estar sempre espelhando aquilo que a sua liderança faz. Porque essa é a ideia da formação de pessoas. Então, se a liderança é ruim, todo o seu time, ele consequentemente vai ser ruim. Entende isso?